Bom dia a todos. Esse vídeo tem o objetivo de nós apresentarmos a proposta que será desenvolvida com as meditações ao longo do curso do estudo das obras da Joana de Ângeles, o livro Plenitude, nesse momento. Meu nome é Jesualda, eu fiz o curso para ser condutora de meditação na Sociedade Vipassana em Brasília e encontrei na meditação da plena atenção, ou meditação mindfulness, as respostas que eu precisava e também a sintonia com as recomendações de Joana de Ângeles em suas obras. Quando estudando as obras da Joana de Ângeles, eu sempre me deparava com a recomendação dela de que utilizasse a meditação como uma ferramenta de autoconhecimento, de autotransformação. Então eu tinha curiosidade de saber como seria essa meditação e que meditação que me daria essa possibilidade. Tive a oportunidade de conhecer a meditação da plena atenção e percebi então que ela está perfeitamente em sintonia com as orientações que Joana nos traz no livro Momentos de Meditação, especificamente na página intitulada Recorre à Meditação. Todas as diretrizes que Joana aponta nessa mensagem, elas são diretrizes perfeitamente semelhantes com as diretrizes que a meditação da plena atenção nos apresenta nos cursos. Então, nós vamos ter as nossas meditações semanais, elas serão postadas sempre nas quintas-feiras, e nós vamos então aqui dar algumas diretrizes para esse trabalho. Primeira coisa, buscar um local calmo que pelo menos minimize os ruídos externos, para que nós não nos distraiamos tanto. Nos mantermos mais no presente, na experiência que nós vamos realizar da meditação. Joana, na mensagem Recorre à Meditação, ela nos fala inclusive que quando nós escolhemos um local e repetimos a meditação naquele local, com o tempo a gente cria uma psicosfera. E é claro que nós vamos usufruir dessa energia que está ali imantada naquele local meditativo. A outra observação, a outra diretriz é que nós vamos buscar uma postura de conforto, mas não relaxada ao ponto de adormecermos. Então nós recomendamos que meditemos sentados, com os pés apoiados no chão, relaxemos os ombros, relaxemos os músculos da face, a gente pode inclusive colocar um ligeiro sorriso no nosso rosto e fechando os olhos, também para evitarmos as distrações externas. O foco da respiração na meditação da plena atenção é a respiração. Tem meditações que usam uma vela como foco de concentração ou uma parede branca. Na meditação da plena atenção é a respiração. Por isso, o sentar de maneira confortável e relaxada ajuda também a liberar toda essa parte do peito, os órgãos que compõem o aparelho respiratório, para a gente poder respirar com mais consciência e observar melhor a nossa respiração. Além dessa postura e de sabermos que o nosso foco meditativo é a respiração, ela é a âncora que nos traz para o momento presente, nós vamos, através da meditação, observar o nosso diálogo interno. É interessante, Joana traz uma analogia, ela fala do nosso corcel mental, né? Esse corcel mental indomado, ou seja, nós precisamos domar a nossa mente, nós precisamos ser o condutor da nossa mente e não ser por ela dominado e conduzido, arrastado às vezes até. Observar o nosso diálogo interno, mas de maneira amorosa. Essa é uma recomendação que Joana nos faz nessa mensagem que eu citei. Ela diz que nós possamos invadir o país desconhecido da nossa mente, né? Mas sem censurar, sem julgar, apenas como um observador desse processo mental, dos eventos mentais que são os pensamentos. É a mesma recomendação da meditação da plena atenção.
é um momento em que eu observo essa conversa interna que eu estabeleço comigo, às vezes planejando o futuro, sendo arrastado, né, pelos pensamentos que me jogam no futuro, ou muitas vezes remoendo o passado, sendo jogada, né, para o passado e para esses sentimentos muitas vezes de culpa que me trazem tanto sofrimento. E então é nesse momento em que eu percebo como é que se dá esse processo. E aí eu posso me tornar mais hábil para desconstruir alguns padrões mentais, substituir outros necessários e ter mais consciência e estar mais no momento presente, que é onde a vida acontece. E é onde eu posso realmente, de fato, agir e modificar, né, as consequências em relação ao passado e o plantio de um novo e mais feliz futuro. Tudo isso se dá no presente. Daí a importância de nós mantermos a nossa mente focada no presente. E a meditação tem esse objetivo. Ela vai nos ajudar a sairmos do piloto automático, de realizarmos as atividades sem consciência, de realizarmos as atividades mecanicamente, e ela nos dará a possibilidade de estarmos numa postura mais proativa e menos reativa diante da vida. Joana também nos fala para nós não lutarmos contra os pensamentos, né? E de novo a gente traz a meditação da plena atenção, nos traz a mesma diretriz. Não é um trabalho de luta. A meditação não é uma batalha contra o que eu penso ou parar de pensar. Não é possível parar de pensar. Pensar é a atividade natural da mente, mas é possível que eu desacelere esses pensamentos. É possível que eu os observe e não seja por eles arrastada. E haja, como Joana pontua na mensagem, com mais calma nas emoções, com mais lucidez, né, mental e com os meus sentimentos mais harmonizados, antes de tomar uma decisão, antes de agir, antes de fazer uma escolha, né? Então, é uma ferramenta maravilhosa que nos trará essa oportunidade. Se não é uma batalha, qual é a relação que nós vamos estabelecer com os nossos pensamentos? Joana nos pontua que é uma relação de conquista. E a conquista envolve amorosidade, a conquista envolve compaixão, a conquista envolve esses sentimentos, né, de acolhimento para eu olhar para aquilo com autocompaixão, com amorosidade, mas também de maneira assertiva comigo e de maneira assertiva com os outros. Por isso que nós optamos pela meditação da plena atenção, por estar muito em sintonia com o que Joana nos orientou nessa mensagem. A primeira vez que eu li a mensagem, então eu tive muito clareza do que buscar então na meditação. Nós podemos observar esse nosso pensamento sem ser um juiz, né? Nós saímos da posição de buscador para a posição de percebedor. Nós saímos da posição de juiz para a posição de observador. Isso não tem nada de ser complacente consigo, muito pelo contrário. Esse é um compromisso de autodescobrimento, de autotransformação muito grande. Então, busquemos esse local para nós realizarmos as meditações. Ela não será uma obrigação em cima de uma lista de coisas que a gente tem que fazer, mas aos pouquinhos nós vamos nos adaptando, vamos trabalhando o nosso corpo que não está tão acostumado a ficar quieto, nós vamos nos habituando a esse exercício e até sentimos falta dele depois.